Olá, meus amores, tudo bem? Eu tava aqui pensando, hoje é feriado, eu fiquei parada ali no sofá, tudo quietinho, em silêncio, silêncio total estava aqui, cortinas fechadas, só com o abajurzinho ligado ali, aceso. Peguei um café, peguei um livro, li, depois coloquei o livro de lado, o café já tinha terminado, e ali eu permaneci ouvindo o silêncio durante um bom tempo, mais de hora. E eu comecei a pensar sobre tantas coisas, e aí eu falei, vou escrever. Mas aí ficaria um texto infinito, né? E eu falei, vou gravar, mas eu vou compartilhar as minhas reflexões. Até fiz uns rascunhos aqui, diante de muitas coisas que eu tenho visto nas redes sociais, nas ruas, na vida, na televisão. E eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo ver uma coisa e descartar. Eu vou juntando as pecinhas. Porque essas pecinhas que parecem serem soltas, pulverizadas, realmente elas estão pulverizadas, né? E muito fragmentadas, mas elas fazem parte da mesma estrutura. E eu tenho, é uma coisa minha, sempre foi, desde sempre, de pegar esses pedacinhos e ir juntando, como se fosse um quebra-cabeça. E eu fui juntando muitas questões que eu vou tentar colocar aqui. Se o vídeo ficar longo, eu vou fazer outro. Mas eu tenho feito muitos cursos, aliás, a vida inteira sempre fiz muitos cursos, mas ultimamente, aí no período da pandemia, eu fiz muitos cursos de áreas bem distintas. Isso me faz ter uma visão de mundo bastante ampla, porque eu vou desde cursos, como eu acabei de fazer né, de detetive particular, para enquadrar, para alicerçar, para rechear um pouco mais a minha área de atuação na questão dos relacionamentos extraconjugais, como curso de hipnose, que também fiz para associar a questões da sexualidade, como também acabei de fazer de capelania, que eu já tinha me prometido há 3 anos, quando minha mãe faleceu. E por conta de tudo que eu vi ali, né, no período que minha mãe estava internada, no tratamento paliativo, o que realmente é o trabalho da capelania. E lá naquela época eu disse, quero fazer isso aí. E agora eu fiz essa formação em capelania. Então, quando eu falo assim, uma visão ampla, né, é exatamente isso. Quando a gente tem vários aspectos, várias frentes que a gente trabalha, atua, estuda, pesquisa, nós acabamos por ter uma mundividência, né? Uma visão de mundo bastante ampla, bastante diversa, bastante plural, e é por isso que eu não consigo olhar as coisas de maneira separadas. Eu vejo de maneira separada, mas eu vou juntando, sabe? Como se pegasse... Sabe? Eu acho que todo mundo tem, né? Aquela gaveta da bagunça, que você fala... Ai, você chega ali, ou você mexe na bolsa, ou você tira do bolso alguma coisa, você fala... Ai, eu tenho que guardar isso, mas... Você olha e fala... Não sei onde eu vou guardar isso agora, né? Ou porque não está com tempo, ou porque você olha e fala, onde é que eu vou guardar isso aqui, né? E aí você abre aquela gaveta e você joga lá. Isso eu chamo de gaveta da bagunça. E um dia você resolve abrir a gaveta da bagunça e tem de tudo
e mais um pouco. Ali tem papelzinho lá do cartão, dos pagamentos, ali tem tudo. Tem o carregador de um celular que já não tá funcionando mais. Você nem tem mais o celular, mas o carregador funciona e você coloca ali. Tem uma carta, tem um comprovante de pagamento de algum boleto, tem uma chave que você fala, putz, eu achei essa chave na minha bolsa, mas eu não sei mais de onde é essa chave, põe aí, uma hora eu descubro. E, enfim, tem 1 milhão de coisas ali. Um brinde, um chaveiro, uma caneta, e você fala, caracas, tá tudo ali. E eu sou dessas, eu vou enfiando tudo na gavetinha. E uma hora eu abro aquela gaveta e eu falo, deixa eu ver o que tem aqui. E eu vou juntando as peças. Eu fiz um curso, mais um do mesmo assunto, sobre mediação e conciliação de conflitos. E paralelo, né, neste mesmo nicho, eu fiz uma mentoria em conciliação e mediação. Eu era mentoranda. E por conta desta formação e desta mentoria em mediação e conciliação de conflitos, eu acabei precisando fazer um trabalho de conclusão de curso e eu tive que assistir a 3 filmes: o Coringa, o Poço e o Parasita. Quem não assistiu, eu recomendo fortemente que assista aos 3. Os 3 filmes parece que não tem, que são distintos. Na verdade, eles são todos iguais. O que mais me chama atenção é que são filmes de países distintos, com realidades idênticas. Idênticas às nossas, minha, sua, daqui do nosso país também. Distintas, porém idênticas. Eu fiz algumas anotações, como eu comentei, como por exemplo, eu gosto muito de literatura, de música, de poema, de poesia, enfim, de tudo isso. E aí eu trouxe aquela frase, né, do Cazuza: meus heróis morreram de overdose. Lá no passado, eu tenho mais de meio século de idade. Lá no passado, a gente ainda escutava falar em heróis. Hoje, a gente não escuta mais falar em heróis. Quando fala que os meus heróis morreram de overdose, isso aqui daria, assim, uma palestra inteira, de horas. Meus heróis morreram de overdose. Heróis, overdose, tem um meio do caminho aqui, tem um vale, tem um abismo. E esse abismo ninguém quer ver. Ou olham para os extremos, para as polaridades, os heróis são heróis, estão aqui, overdose, droga, não, isso aqui tá aqui no submundo. Aí a gente vai fazendo paralelos, né? Análogos, heróis, elite, dinheiro, poder, todos os tipos de poderes. Overdose, submundo, periferia, dificuldades. E aí a gente vai ampliando isso. E por isso eu citei o Poço, Parasita e o Coringa. Para quem assistiu, eu acho que fica fácil de entender já, né? Quem são os nossos heróis hoje? Nossos heróis hoje, uma parte, eles foram substituídos, bem entre aspas, mas com muitas aspas, pelos influencers.
Todo mundo é influencer hoje. Todo mundo. Eu vi esses dias até um influencer sexual. E aí eu tô trazendo a questão do influencer. Por que precisamos de um... Por que ou para que precisamos de um influencer? Ah, você é contra os influencers? Eu não sou contra nada, nem contra ninguém. Eu só trago reflexões. Precisamos de heróis? Precisamos de influencers? Precisamos de fato de modelos? Aqueles que a gente fala, eu vou seguir a risca, a par e passo. Se ele respirar e prender a respiração, eu vou fazer igual? Precisamos disso? Você precisa disso? Mas por que eu trouxe a questão dos influencers? Recente, semana passada, na verdade, semana passada, eu até postei, né, que teve uma repercussão aí na mídia mundial, e eu postei, compartilhando, aquela influencer com milhões de seguidores. Porque eu falei na mídia mundial, porque ela era americana. Ela foi fazer... O pai morreu e ela foi ao velório do pai. E ela fez uma série de fotos, de selfies, mostrando o modelito com pano de fundo, assim, aparece um pedaço até na foto, do caixão do pai, aberto com o corpo do pai ali. Obviamente, ela foi extremamente criticada, né? Por isso virou notícia mundial. E alguns dias depois ela perdeu a conta, tiraram a conta dela, cancelaram a conta dela, o perfil dela no Insta. Então é assim, esses heróis, esses influencers, este universo todo, do mesmo jeito que, sabe, aquele assim, dá com uma mão e tira com a outra, no mesmo instante, você se torna herói, você se torna vilão, num clique, literalmente num clique. Então a gente precisa pensar nisso. Nós somos inundados, estamos aí numa fase mundial também, crítica, por conta de quase 2 anos de pandemia, onde, não sei os números, mas eu acho que beira o total mundial a uns quase próximo a 2 milhões de mortes. No Brasil, passamos lá a marca dos 600 mil. No Brasil, eu anotei aqui, mas na verdade eu peguei os dados de julho. Os dados de 1º de julho de 2021 mostra que no Brasil nós tínhamos, né, julho, agosto, setembro, outubro, estamos em novembro, hoje é dia 2 de novembro. Nós tínhamos 17 milhões 761, 17 milhões de desempregados. 17 milhões de desempregados. A gente liga a televisão, acessa a internet, as redes sociais, a gente só vê assim. Olha que lindo! Compre. Você liga a televisão, só tem assim, compre já. Compre isso, compre aquilo, compre tudo. Compre. Por outro lado,
a gente vê assim, ataques e defesas o tempo todo. Ataques e defesas o tempo todo. Cancelamento o tempo todo. Se não pensa como eu, né? Aí nós temos, por exemplo, o último boom, que a gente precisa pensar. Não é que lado eu vou tomar. Obviamente você toma aí, né? Vá pro seu caminho aí. Mas antes, a gente precisa pensar, como assim? Né? A última aí da semana passada foi o negócio do quadrinho lá, né? E aí, por conta desse quadrinho, por conta de uma liberdade de expressão, passou do limite, não passou do limite, é direito, não é? Enfim, é uma outra história, quer dizer, é a mesma história, mas fica para um outro vídeo até. Teve um cancelamento de uma marca que estava por trás de uma pessoa que estava à frente desta marca. E esta marca teve um posicionamento absurdo. Teve um cancelamento que com certeza vai perder milhões e milhões e muitos milhões, né? Por conta das vendas, que consequentemente vai ter um reflexo de novo aonde? Nas famílias, nos desempregos. Por que não separar cargos de produtos e de pessoas? Uma marca inteira, uma indústria inteira, ela não será que ela precisa, ela deve, ela merece ou sei lá o quê, ser responsabilizada pelo posicionamento de uma pessoa que está à frente? E aí você fala, óbvio que sim, né? Ela representa a marca, mas ela não é a marca. É como dizer, toda família, todo mundo é 100% perfeito em suas posições? Não, a gente sabe que toda família tem um alcoólatra, tem uma pessoa destrambelhada, tem uma pessoa assim, toda família tem. Não, na minha não tem. Na sua não tem e na de ninguém tem. É muito interessante essas informações quando a gente pega números. Na família de ninguém tem problema. De ninguém. A família, né, daqueles que comem mortadela e arrotam caviar, toda a família é perfeita. Não tem uma rusga. Mas quando a gente pega os números de milhões e milhões e milhões e milhões de questões não politicamente corretas, onde é que estão essas pessoas? Elas fazem parte de alguma família? Ou elas nasceram de chocadeira? Mas a gente nunca acha essas famílias de origem. Eu conheço uma família que durante anos eu convivi, e eu falo família amplo, né? Filhos, pais, filhos, cônjuges, esposa, cônjuges, né? Marido e mulher, filhos, netos, sobrinhos. Não tem nenhuma rusga. Não tem um boleto atrasado. Não tem um... Você fala... sei. Como? Né? Tem que ir pro... Nem sei se ainda existe esse programa, como é que chama? O Globo Repórter. Onde vivem, né? O que comem, como é que vivem, o que ar respiram. Alto lá, né? Precisam ser estudados, analisados, porque não tem um nada fora do lugar. Nada. E aí, nós vivemos, né? A sociedade vive ali entre ataque e defesa. Entre, como diz lá no filme O Poço, é comer ou ser comido. Eu até destaquei aqui uma frase do filme O Poço, quando ele diz assim, abre aspas, comer
pode ser muito fácil ou muito difícil. Depende da sua classe. Aí eu vou pro filme O Parasita, onde eles fizeram toda aquela atrapalhada, né? A família pobre. Por quê? Era porque eles eram pessoas más, queriam dar o golpe, queriam se aproveitar de fato, ou o quê? Dando um spoiler, né? Mas eu quero trazer a reflexão. Quando no filme O Parasita, no final, o motorista... Eu vou tentar dar um spoiler menor. Faz o que faz com o patrão. Por quê? Por quê? Porque lá atrás, no filme, e que a gente amplia isso para nossa realidade, lá atrás, o patrão disse, e ele escutou isso, né? O motorista escutou, estavam todos ali escondidos, né? A família. Ele escutou em alto bom tom e bom som o patrão dizer que a família pobre, o motorista, tinha um cheiro. E em algum momento também o menininho, o filho pequeno, ele disse: aqui está com cheiro do motorista. Eles têm o mesmo cheiro. Eles têm o mesmo cheiro. E este cheiro era o cheiro de pobre. E foi isso que deu todo o desfecho lá no final, na cena final. Esse cheiro de pobre, e quando entravam no carro e faziam assim, e abria a janela do vidro, o vidro do carro, cheiro de pobre, eu só posso dizer do cheiro de pobre se eu estiver na outra esfera aqui. Entende o que eu falei lá no começo agora? Do herói e da overdose? Entende porque eu li a frase do Poço? Comer comida pode ser muito fácil ou muito difícil. Depende da sua classe. Quando a gente fala de falta de recursos, quando a gente fala de uma vida suntuosa aqui e da miséria no outro lado. Ah, Gislene, você tá criticando os ricos e você tá defendendo os miseráveis? Eu tô criticando ninguém, nem defendendo ninguém. Eu tô trazendo reflexão. Cada um reflete aí do jeito, né? Faz as suas reflexões do jeito que quiser. Se achar que deve, né, pender para um lado, pender para o outro, ficar no meio do caminho, é livre. Onde é que a gente quer chegar com esses disparates todos? O que é que esses 3 filmes, e eu analisei esses 3 filmes, assisti pelo menos umas 3 vezes a cada um deles, porque eu tinha que fazer o trabalho de conclusão de curso. E eu fui juntando esses pedaços e olhando tudo que eu tenho visto na televisão, em todos os lugares. Onde é que a gente vai chegar? Né? A falta de recursos. Cadê a solidariedade espontânea? Cadê a união? A ação conjunta? Altruísmo? Cheiro de pobre. Aí vem a hipocrisia, a sei lá o quê.
Cheiro de pobre. Mas, nesta mesma cena do cheiro de pobre, e aí ele diz assim, eu não lembro a fala do transporte público, tá? O cheiro de transporte público, e ela diz, não me lembro mais. Não me lembro mais qual é o cheiro do transporte público. Mostra ali naquela cena, naquela fala, que ela foi pobre. Ele é o CEO milionário. Ela foi pobre, porque um dia ela pegou o transporte público, mas já faz tempo, ela não lembra mais. Na mesma cena, tava lá o Vucu Vucu, e ele disse assim para ela, você ainda tem? Você guardou aquela calcinha, aquela lingerie, eu não lembro o termo que ele usa, mas é da calcinha, barata, que foi pego do motorista? Da namorada do motorista? Olha o fetiche, né? Ali entra uma questão bem mais ampla. Entende? E aí, você ainda tem aquela peça barata? Barata do pobre, esse mesmo que traz, que o cheiro de pobre incomoda, mas ela foi pobre. Será que esse fetiche, essa fantasia, já não era lá de trás, quando ela era pobre? Quando a gente pega o filme O Poço, que logo que desce a plataforma, né, com aquele banquete luxuoso com finas iguarias, e conforme a coisa vai descendo, né, a plataforma vai descendo e a coisa vai desandando, é a lei da sobrevivência. Quando a gente olha nas redes sociais e vê assim, é uma crítica atrás da outra. Sabe por que eu comecei a pensar sobre tudo isso? As pessoas fazem críticas veladas sobre e vão reproduzindo, né, compartilhando umas coisas que você fala assim, não é isso, não é isso. Ok, as pessoas não são obrigadas, nem eu, nem você, ninguém é obrigado a saber tudo sobre tudo, né? Ter conhecimento sobre tudo. Deixa eu acender essa luz aqui. Mas a gente vê conceitos errôneos e que levam a interpretações muito complicadas e que podem gerar, inclusive, problemas maiores. Quando a gente... claro que todo mundo corre o risco de achar que está fazendo que tá tudo bem, que tá compartilhando uma coisa certa e compartilhar uma coisa errada. Mas a gente tem que ter... Opa, alguém falou, peraí, eu vou tirar, eu vou corrigir, eu vou apagar, eu vou refazer, né? Então, quando a gente fala de opção sexual, por exemplo, quando a gente fala de gênero, quando a gente fala, nossa, olha, fulano agora tá mais bonita, porque assumiu que é mulher. Tinha ido por outro caminho, mas agora voltou lá. Oi? Agora sim tá bonita. Oi? Ah, opção sexual. Opção? Não é assim. Ah, eu vou fazer uma opção hoje. Eu não sei se eu tomo água. Opção é assim. Você tem pelo menos duas coisas. E você fala, deixa eu ver, pelo quê? Por o quê? Eu vou optar. Não sei se eu tomo água, não sei se eu tomo suco.
Deixa eu ver. Eu vou tomar. O suco tá muito doce. Eu vou tomar água. Hoje eu vou tomar água. Agora eu vou tomar água. Mais tarde eu tomo suco. Isso é opção. Não quando a gente fala de outras questões maiores. Porque aí é um detalhe pequenininho, mas que vai levar lá na outra ponta, em outro momento, para a questão do herói lá em quadrinho, que vai ter por trás uma marca de automóvel e que vai ter por trás milhões e milhões e milhões e milhões de dinheiros, de moedas, e que vai ter por trás famílias, milhares e milhares e milhares de famílias, que vai ter por trás ter ou não ter a comida na mesa. Resumindo, ter ou não ter a sua comida na mesa vai fazer todo esse trajeto e que começou por um preconceito. Eu anotei tanta coisa. Deixa eu ver o que mais. Mais um bocadinho aqui. Todas essas questões que eu levantei aqui, na verdade tem 1000 outras, né? A gente simplesmente está passeando por uma paleta de cores sociais. O Poço, o Parasita e o Coringa, nada mais são que metáforas translúcidas, né? Metáforas. E a gente precisa aprender a lê-las. São metáforas inteligentes, portanto, a gente tem a opção de fazer tantas outras coisas, não necessariamente se debruçar sobre. No Poço, o filme, ele fala, né, ele retrata ali, ele traz uma prisão vertical. E nós estamos em qual prisão? Ou você acha que você não está em lugar nenhum? Você está 100% livre. Tão livre que quando você dá uma opinião contrária, que é sua, mas que é contrária à maioria, você é cancelado. Você está livre mesmo? E quem é que tem o poder de bater o martelo e julgar o outro? Será que estamos mesmo numa guerra entre ricos e pobres? Será que se você está na posição privilegiada, você realmente está na posição privilegiada? E se você está na posição mais, né, sem prestígio, totalmente sem privilégio, será que é assim mesmo? É desde quando? É até quando? Ou é para sempre? Lá no filme O Parasita, deixa eu ver se eu anotei. Eu acho que eu anotei. Eles dizem assim... Eles dizem o seguinte... Eles falam do ferro, né? No filme O Parasita, também tem uma frase lá que eu coloquei as aspas aqui. Muita gente vive em subterrâneos. Pois é. Muita gente vive em subterrâneos.
não só fisicamente, mas mentalmente. E muita gente vive em subterrâneos da alma. Poderia abrir um leque aqui, mas muita gente vive em subterrâneos, é fato. Qual é o subterrâneo que você está vivendo? Ainda que você viva numa casa extremamente luxuosa, no CEP mais nobre da sua cidade. Ainda assim, você pode viver no mais claustrofóbico subterrâneo da sua alma. Mas tem uma frase deles que diz... Ah, achei. Abre aspas, do filme... Parasita. Abre aspas. O dinheiro é como o ferro de passar. Dizia o seguinte, né? O que ele queria dizer com essa parte... Que era assim, que as pessoas ricas, abastadas, elas têm uma vida mais fácil, mais agradável, mais feliz e despreocupados, que foi o que foi dito lá. E no contexto de... A gente sabe que isso não é necessariamente uma verdade, né? Porque já tem lá aquele conceito de que dinheiro não traz felicidade. Mas, fosse assim, não haveriam ricos, porque nós temos uma infinidade de milionários, né? Não haveria ricos infelizes, tristes. Também não vou abrir aqui porque daria mais 3 horas de vídeo aqui. Mas não é verdade. Tem pobres felizes andando em transporte público abarrotado. E tem milionários nas suas Mercedes, Jaguar, Volvo, Ferrari, Porsche, BMW, infelizes. Esses dias eu vi no trânsito uma mulher, dava pra ver assim, que era a mulher, deixa eu ver qual é o termo, ela estava no mínimo muito elegante. Um tailleur, um blazer branco, uma morena de cabelo escuro, impecável, dava pra ver que era aquele cabelo extremamente cuidado, com muitas joias, né, pelo porte ali, uma mulher numa Porsche, não deveria ser semi-joias ou bijuterias baratas, e se fosse, não eram as da 25 de março, eram aquelas semi-joias com preço de joias, enfim, mas ela estava aos prantos. Por quê? Não sei, mas ela estava aos prantos, né? No estacionamento de um supermercado. Parada, com a porta aberta, ela dentro do carro, sentada com a porta aberta, aos prantos, ao celular. Não é o carro que você tem, não é a roupa que você veste, não é onde você mora. Isso pode facilitar, mas isso não é sinônimo, não é garantia, não é certificação, chancelamento de felicidade e de uma vida sem problemas. Mas quando foi dito lá, o dinheiro é um ferro de passar, é como um ferro de passar, falava da vida mesmo das pessoas ricas e que era uma vida mais fácil, mais agradável, mais feliz
e que eram pessoas que eram pessoas despreocupadas. Queria dizer exatamente, né, que essas pessoas ricas, elas não precisam se preocupar com as necessidades básicas. Não disse nada além disso. E aqui que eu associo muito com o filme O Poço, com o próprio filme Parasita e o próprio filme O Coringa. Eu não sei se eu uso a palavra talvez ou muito provavelmente. Qualquer uma dessas duas. As pessoas ricas, realmente elas não têm essa preocupação. As pessoas que não têm dinheiro, hoje eu vou voltar com quase 18 milhões de desempregados, segundo os dados lá de julho. Trago de novo a frase do O Poço, abre aspas, comer pode ser muito fácil ou muito difícil, depende da sua classe social. E as pessoas ricas, elas não se preocupam com as necessidades básicas. A vida realmente é muito mais fácil para quem tem dinheiro. A vida é muito mais fácil para quem tem riqueza. Para quem tem dinheiro, e os 3 filmes deixaram muito claro isso, e basta a gente olhar no nosso entorno, as pessoas abastadas, ricas, enfim, milionárias, dê o nome que quiser, ela não se preocupa com as necessidades básicas, coisa que o pobre se preocupa, tentar fazer um paralelo aqui, né? O pobre, ele se preocupa hoje, se amanhã ele vai ter o dinheiro do leite. O rico, ele nem sabe quanto tem ou não tem de leite na despensa. Porque alguém vai comprar, ir, comprar, trazer, armazenar e servir no dia seguinte. Ele não sabe se tem 1, 2 caixas unitárias, se tem muitas, se tem um estoque de leite. O pobre se preocupa se vai ter um tantinho assim para fazer a mamadeira para o filho no dia seguinte. O pobre se preocupa em apagar as luzes porque ele já tem 2 contas vencidas, e quando ele vê o carro lá da Eletropaulo, da Enel, sei lá como é que chama, Enel, né? Na rua da casa dele, ele fala, meu Deus, será que vão cortar a luz da minha casa? A energia da minha casa? O rico não se preocupa, porque aumentou 20 centavos o preço da gasolina. Ele pode até olhar e falar, de novo, 11º, 17º aumento de gasolina só esse ano. Mas de novo, o pobre, ele se preocupa quando ele olha e fala assim, a notícia, transporte público a partir do dia 1º aumenta 20 centavos. Ele fala, meu Deus, 20 centavos. Ele já pensa 20 centavos em cada condução. E agora? O pobre se preocupa que tá com uma dorzinha assim, ele fala, preciso ir ao médico. Ou ele tá com uma dor de dente. Ou ele tá com uma dor de ouvido. Dor de ouvido, dor de orelha, né? Não existe dor de ouvido. Não existe dor de ouvido. Orelha interna. É o hábito, né? A vida inteira a gente falou dor de ouvido, mas é dor de orelha. Dor de orelha. Orelha interna e orelha externa. Ouvido é o particípio do verbo ouvir. Se ela está com uma dor, ela fala, meu Deus, e agora? Não tem médico,
vou lá no posto de saúde, não estão nem marcando consulta, não estão marcando por conta da pandemia, tá tudo suspenso. Quando conseguir marcar, a consulta vai ser para daqui 6 meses, mas a minha dor é hoje. O rico não. Ele tem lá o plano de saúde do hotel, ó, do hospital, que parece um hotel 5 estrelas. O pobre, ele reza para não ficar doente. Porque o trabalho que ele vai ter para conseguir marcar uma consulta, ele sabe que vai ser 10 vezes pior do que a dor que ele está sentindo. Então, é nesse momento, é nesse aspecto que o filme O Parasita, abre aspas, diz: o dinheiro é como um ferro de passar. Torna a vida mais passadinha, engomadinha, sem rusgas, sem amassados. É disso. Então a gente vai ampliando, né? Eu poderia ficar aqui 3 horas falando sobre isso. Eu tenho visto muitas coisas aí nas redes sociais que tem me incomodado bastante. Como eu disse, não é uma crítica ao A, ao B, ao C, mas é uma reflexão a todos nós, todos, minha, sua, de todo mundo. A gente não vai sair dessa situação, sabe? Um ficar atacando o outro. Ah, porque é o rico, ah, porque é o pobre. Gente, os 3 filmes estão aí. Liga a televisão, aperta o botãozinho ali da televisão que você vai entender exatamente tudo que eu estou falando, para quem não caiu a ficha ainda, sabe? Lá no filme O Coringa, eu acabei de falar do pobre que tenta marcar consulta e não tem. Faz alguns meses eu entrevistei lá no meu programa, lá na TV Grande, o Alma de Mulher, eu entrevistei o psiquiatra, Dr. Primo Paganini. Ai, Dr. Primo, espero que eu não tenha falado o nome dele errado, enfim, o sobrenome. Dr. Primo, psiquiatra. E ele disse, nós falávamos bastante sobre as questões de depressão, e de tudo que a pandemia trouxe, né, às pessoas. E falávamos também lá na ocasião sobre a questão de saúde mental, saúde pública, né, e saúde mental, da falta de investimento. A gente sabe que o número de investimento para a saúde mental é muito baixa. E, no entanto, os números são altíssimos de pessoas que precisam. De novo, eu falo sobre os pobres. Sobre quem precisa de consulta na rede pública. O particular, o que tem dinheiro, ele vai lá e ele paga, né? Outro dia, por exemplo, eu estava vendo R$800 a consulta de um psiquiatra. Ok, você tem dinheiro, você tá lá, eu acho que, não sei, eu acho que preciso, eu vou lá conversar, R$800, ok, R$800 mais algumas poucas centenas de reais é um salário que a pessoa paga passa o mês inteiro. Ela não tem. Mas também ela vai procurar ajuda nas redes públicas e ela também não acha. Não tem médico, não tem horário, não tem consulta, não tem investimento, não tem nada, né? E aí lá no filme Coringa, a gente entendeu bem essa realidade, estava bem desenhada lá, né? Parecia que estava representando o nosso país ali. Lá ele diz assim, abre aspas, todo mundo é terrível atualmente. É o suficiente para deixar qualquer um louco. Fecha aspas. É a nossa realidade, né?
Então, eu acho que a gente tem que pensar em tudo isso, né? O que a gente está propagando? Quem são os nossos heróis? O que você está consumindo? O que você está vendendo? Todo mundo vende alguma coisa. Todo mundo vende alguma coisa. Uma ideia, um produto, um serviço. Quando você coloca a sua carinha aqui na tela do celular, você está vendendo sim. Ainda que seja apenas a sua imagem, a sua ideia, a sua voz. Ontem eu participei de um programa de rádio. Estávamos em 4 pessoas debatendo alguns assuntos. Tinha eu, tinha uma advogada, tinha a apresentadora e tinha um outro apresentador. E nós discutimos alguns casos e um deles foi um caso, uma notícia real mesmo lá, que aconteceu em Osasco. Tinha tido um arrastão, 2 supostos bandidos, né? Supostos porque eles não foram julgados, né? Então, suspeitos, até em algum momento na matéria apareceu suspeitos, foi linchado. Um morreu por conta de do acidente, o outro acabou sendo linchado. E nós discutimos essa questão do linchamento, né? Eu sou contra, coloquei lá meus pareceres. A advogada também foi contra, é contra o linchamento. E os outros 2 apresentadores, eles se posicionaram contra, mas colocaram os argumentos deles de que a população está cansada. E eu coloquei a seguinte questão: se voltarmos a fazer justiça com as próprias mãos, para que evoluímos tanto? A gente volta lá para a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Então, nós precisamos evoluir. Nós precisamos andar para frente, não para trás. E a gente só vai evoluir pensando, refletindo, analisando, sendo massa crítica e não massa de manobra em todas as esferas. Então eu acho que é um pouco sobre tudo isso. Eu fiz esse passeio aqui, né, por esse universo. Tem mais 1 milhão de coisas aqui que eu fui pontuando, muitas questões, mas enfim, não fica para um outro vídeo. Mas eu penso que a gente precisa pensar nessas desigualdades. A gente precisa pensar quando alguém fala assim: eu tô precisando de ajuda. Ninguém pede ajuda se não estiver precisando. Ainda que seja assim: oi, né? Mensagem: oi, tudo bem? Tô precisando de ajuda. Oi, tudo bem? Você pode me ajudar? Oi, tudo bem? Eu estou precisando de 10 reais. Oi, tudo bem? Eu estou precisando de 100 reais. Oi, tudo bem? Eu estou precisando de 1.000 reais. Você pode me ajudar? Se a pessoa está te pedindo, é porque ela está precisando de ajuda. Quando a gente pode ajudar e a gente não ajuda, a gente tomou
um lado, nos posicionamos de um lado da história. O que a gente não pode fazer é, diante destas tantas situações, sermos depois, ao final, arquitetos de obras feitas, engenheiros de obras feitas. Ah, mas devia ter feito diferente. Ah, mas por que não reforçaram aquela coluna? Mas estava na cara que ia cair. Se estava na cara, por que você não fez alguma coisa? Por que você esperou desmoronar para dizer que estava na cara? Então pensa, eu tenho responsabilidade diante disso tudo que está acontecendo, você tem, cada um dos nossos pares tem. E não precisa ser apenas aqueles que têm o poder da caneta na mão. Você tem o poder da caneta sobre você. Não se mostre vítima depois. Não seja engenheiro de obra feita. Volte, reveja, que você vai entender exatamente o que foi que aconteceu no meio do caminho. E aí a gente vai conseguir entender melhor. E eu vou falar de novo. Para quem não assistiu, assista aos 3 filmes, fazendo uma análise, né, nesse nível aí. O Coringa, o Parasita, e o outro filme é O Poço. Coringa, Parasita e O Poço. Assista. Reflita. Veja a quem você está dando o poder da caneta de decidir a sua vida, os seus pensamentos, principalmente os seus pensamentos, as suas escolhas, as suas narrativas, as suas reflexões. Não é uma questão de briga, de disputa entre ricos e pobres. É muito além disso. Mas é muito além disso. Não estamos falando de dinheiro. Estamos falando de tantas outras coisas. Dinheiro é só um símbolo. É só um símbolo. O que é o dinheiro? Você já parou para pensar nisso? Tem um livro aqui. O Segredo da Mentalidade Judaica. A gente sabe que os judeus têm fama de serem muito bem-sucedidos. Por quê? Dinheiro para eles é uma nota, é um símbolo, mas é muito além disso. Presta atenção. Não é de dinheiro, não é de cifrão que a gente está falando. É de tantas outras coisas, mas tantas outras coisas que, se você não prestar atenção, você pode até não ter dinheiro, mas você precisa entender. E de nada adianta você ter dinheiro, ser um milionário, se você não entender toda essa estrutura que você está inserido. Não existe, pode ter essa separação, né? Esse separatismo social, financeiro, cultural, geográfico. Mas um pode morar no bairro nobre, da elite, e o outro lá nas franjas da periferia. Mas em algum momento, e são muitos momentos, essas duas realidades se juntam. Elas se juntam. Você pode ter certeza, elas se juntam, e elas se juntam todos os dias. Engana-se quem
não convive com o rico, engana-se o rico, achando que não convive com o pobre. O pobre, ele está dentro da sua casa de milionário. E a comida que tem na sua mesa, lá na periferia, ela tem origem lá na outra ponta. Presta atenção nisso. A gente precisa ampliar os horizontes, ou a gente vai ser mais uma das personagens protagonistas do Poço, o Parasita e o Coringa. O parasita, o nome já diz. O parasita é aquele que vai se infiltrando e você não vai se dando conta. E quando vai ver, o estrago está feito. Assim como um vírus. E de vírus, a gente tem entendido bem ultimamente. Cuidem-se. Beijos.